Saudações, eu não quero seu like. Meu nome é Murilo e eu quero abstrair a lógica. Nós chegamos em um ponto no tempo em que estamos começando a perceber as infinitas limitações que a sociedade, a cultura, o meio ambiente em que vivemos vem tentando impor a nós, nos impedindo de ser nós mesmos, nos impedindo de expressar a essência, de expressar o que há de verdadeiro dentro de todos nós. E isso vem causando uma segregação muito grande entre os seres, fazendo com que eles se afastem demais, criando bolhas onde eles vivem dentro de seus próprios universos sem compartilha, sem criação, sem síntese, sem originalidade, simplesmente rodando em círculos ao redor de si próprio, se satisfazendo com pequenos vícios, pequenos comportamentos repetitivos. Nós temos que entender que tudo é mental, tudo é mente. Então, a matéria, o mundo objetivo, o mundo como a gente considera objetivo, o mundo físico, ele não é tudo o que existe. Pelo menos nós não o enxergamos da forma como ele realmente é. Porque as dimensões de interpretação dessa realidade física, ela é infinita. E os nossos corpos, eles são apenas receptores da consciência. E não criadores da consciência. Isso porque os corpos em si, eles já são pensamentos coagulados, pensamentos condensados. Nós temos um princípio hermético do mentalismo, que diz exatamente isso, que tudo é mental, e nós também temos o princípio da dualidade, do dualismo. Temos o princípio que diz que o que está em cima é inversamente igual ao que está embaixo. Onde eu quero chegar nisso? Tudo que existe é feito de átomos. Tudo que existe. Para cima, nas galáxias, elas seguem o mesmo padrão geométrico, o mesmo padrão matemático. E abaixo, no micro, os átomos também seguem o mesmo padrão geométrico. Isso porque toda a realidade ela é controlada por forças maiores. Isaac Newton chamou essa força de gravidade. Porém, ele não explicou o que é essa força. Não explicou o que ela é e qual o propósito. Ela tem um propósito, sim. Mas o propósito dela não é simplesmente aglomerar. Ela pode ser chamada de gravidade, pode ser chamada de infinitos nomes, porque ela tem infinitas interpretações. Isso porque as palavras em si, elas são só instrumentos ao qual nós utilizamos para criar acidentes de interpretação, podendo variar, criar um novo em cima da mesma coisa, em cima de uma única coisa. Nós somos como os átomos. Nosso corpo é como os átomos. Isso porque eles são os átomos. Porém, um corpo só, ele é feito de diversos átomos. Da mesma forma, nós, seres humanos, nós temos a ilusão de que o nosso ego é
uma única personalidade da qual tem vontades, desejos e ela vai em busca de realização dessas vontades e desses desejos. Só que nós não temos consciência de que o nosso corpo ele é um aglomerado, uma concentração de diversas outras consciências que estão trabalhando em conjunto para que elas possam se expandir, alcançando cada vez mais potência. O átomo ele tem 3 qualidades. Ele tem os prótons, os elétrons e os nêutrons. E eles são tudo que está à nossa volta. A matéria que está à nossa volta. Nós fizemos a analogia, nós podemos trazer essa realidade para a nossa realidade objetiva, como se todos nós fôssemos átomos. No entanto, todos nós somos um. Eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, temos dentro de nós infinitos eus, infinitas personalidades, infinitos seres. O que acontece é que eles discordam entre si para criar esses acidentes, para que eles possam desenvolver uma liberdade relativa, para que o novo possa vir constantemente. Porque se todos nós alcançássemos uma consciência plena de unidade, uma consciência absolutamente espiritual, não haveria porquê, porque seria repetitivo, seria monótono. Seríamos sozinhos no escuro. Por isso, ele precisa da discórdia, da fragmentação, da oposição, do questionamento, do bem e do mal. E é isso que cria essa fragmentação, onde interiormente nós nos fragmentamos e nos despersonificamos desses fragmentos, criando outros seres que são nós, porém nós nos esquecemos de que esses outros seres são todos nós. Nós vemos o caos que a sociedade vem enfrentando atualmente, as guerras, os conflitos internos, conflitos externos, conflitos em família, em amigos, em relacionamentos. E isso vem crescendo cada vez mais. Eu acredito que todos nós queremos a solução, um equilíbrio, onde nós possamos encontrar um meio termo em tudo, onde nós possamos alcançar uma neutralidade não absoluta, porém relativa, onde tenhamos um campo de espaço que nos dê liberdade para que possamos tomar todas as nossas decisões sem prejudicar a liberdade de outros seres. Para que nós possamos alcançar essa neutralidade, é preciso que nós nos desapeguemos desse fragmento que nós somos. Nós somos um fragmento do Espírito. Esse corpo é um fragmento do Espírito. Ele é necessário, ele é maravilhoso, ele é perfeito, porque ele nos dá a casca, ele nos dá o veículo para que possamos ter nossa liberdade. Porém, nós precisamos aprender a exercer essa liberdade para que nós possamos usufruir do mais alto potencial que esse corpo nos oferece. Esse corpo ele é alimentado por essa energia que fragmenta e desfragmenta tudo. Essa gravidade, esse eletromagnetismo, essa força nuclear, independente, esses elementos, fogo, terra, ar, água, os temperamentos da mente humana, são forças que se fragmentam
criando perspectivas opostas entre si, para que elas possam criar um fluxo contínuo de transformação, como se fosse uma bomba que se autoalimenta, criando a eternidade, criando um movimento perpétuo. O que causa uma fragmentação excessiva da consciência, fazendo com que nós nos esqueçamos da nossa origem, nos percamos de nós mesmos, é exatamente a tentativa de alcançar os extremos, de encontrar os extremos dessas forças. A gente busca o bem ou a gente busca o mal. A gente busca o alto ou o baixo. A gente busca o preto ou o branco. A gente busca uma religião ou outra. A gente busca uma ciência ou outra. Só que na realidade tudo faz parte de uma coisa só. Então sempre quando nos aproximamos demais de algo específico, ao qual está isolado de todo o resto, então aquilo se torna um comportamento compulsivo, no qual vai nos fragmentar, vai nos afastar da nossa essência, impedindo com que nós canalizemos a consciência, nos tornando então fantoches de tais forças. Essas forças elementais da natureza, elas nos controlam, porque o propósito delas é exatamente esse: fazer com que a natureza exista em um processo contínuo de expansão e união, expansão e união, expansão e união. É exatamente como o batimento cardíaco. Como alcançar essa neutralidade? Como podemos alcançar um ponto neutro no qual possamos permitir com que essas influências elementais da natureza fluam dentro de nós através do nosso corpo, nos alimentando, nos dando vida e liberdade, sem que elas nos controlem, permitindo que tenhamos espaço para que possamos nos conhecer e ser quem realmente somos. Abstrair a lógica é a chave que eu quero oferecer e compartilhar para que eu possa aprender com todos. O meu objetivo não é ensinar ninguém, meu objetivo não é salvar ninguém, meu objetivo não é guiar ninguém. O meu objetivo é compartilhar as minhas experiências para que vocês se sintam à vontade, para que vocês também possam compartilhar as suas experiências, para que nós possamos juntar os fragmentos e possamos montar cada vez mais essa pedra filosofal na qual nos levará a uma vida eterna. Nós podemos usar uma chave essencial, fundamental, para que nós possamos todos nos reorganizar, nos reconectar, alcançarmos de volta a rede da vida, o campo da vida. Essa chave é a analogia, por meio da analogia, na qual, durante uma interação entre um fragmento e outro, entre um ser e outro, entre uma pessoa e outra, entre uma ciência e outra, entre um oposto e outro, entre uma opinião e outra, os pontos eles não vão tentar alcançar uma razão, não vão tentar alcançar uma verdade absoluta. Isso porque a verdade ela não é absoluta. Como diria Heráclito, é impossível banhar-se no mesmo rio duas vezes. Isso porque ele está em contínua transformação. Então tudo, o espírito, o tudo e o nada, ele está em constante transformação. Então é impossível com que alcancemos uma verdade absoluta, principalmente a partir desse corpo limitado que recebe estímulos tão pequenos do todo. Então nós precisamos buscar
essa originalidade, essa verdade individual e compartilhar ela com o objetivo de síntese, seguindo a orientação de Aristóteles, tese, antitese e síntese, onde eu serei a tese e você será a antitese, e juntos criaremos uma síntese, uma terceira, que nos fará elevar a dimensão de consciência, percebendo uma versão maior da realidade. Eu vou ouvir o que você tem a dizer, eu vou ler o que você tem a dizer, e eu vou compreender de forma metafórica isso, porque toda a realidade externa é um espelho, e não vamos nos olhar esse reflexo com a ideia de que aquilo é uma verdade absoluta, porém é apenas um reflexo da verdade para que possamos enxergá-la relativamente. Por meio da metáfora eu me expresso e por meio da analogia eu compreendo. Se você disser algo que não condiz com a minha opinião, ao invés de discordar daquilo, eu vou tentar pegar a parte compreensível, parte coerente, que sempre há, afinal, tudo é dual, tudo tem os dois lados. E eu vou complementar com a minha, unindo ambas, produzindo um terceiro. Se todos nós aprendemos a fluir essas influências dentro de nós, permitir com que essa sensação que vem da espinha e pulsa no nosso peito, nos oriente de forma relativa, por meio do equilíbrio entre a sensação da vida e o ego, nós alcançaremos oitavas cada vez maiores de sabedoria. E essa produção contínua de sabedoria irá alimentar nossa mente e corpo de forma infinita, nos permitindo viver eternamente, nos permitindo navegar no éter e pescar o bem ou o mal. Escolher, nós teremos a liberdade. E tudo que precisamos é manter um equilíbrio para que todos nós possamos desfrutar da liberdade e da coerência de forma equilibrada, onde nenhum será mais alto do que o outro, nenhum será mais baixo do que o outro. E todos serão parte de um fluxo no qual se autoalimentará e nos trará vida.